Olá, queridos amigos. Bem-vindos ao episódio 1 de Abdu'l-Baha em Stanford, a palestra que ele deu sobre ciência, realidade e a unidade profunda da existência. Queridos amigos, há palestras e apresentações e conferências que pertencem ao seu tempo. E há palestras que parecem ter sido pronunciadas para o tempo em que nós vivemos. Tal é a abrangência e a verdade inscrita nelas. Em 1912, numa das grandes universidades americanas, entra um homem vindo do Oriente, o filho de um prisioneiro e exilado de impérios. E diante de professores académicos ilustres, estudantes e de um ambiente consagrado à ciência, ele começa por afirmar algo absolutamente extraordinário, dizendo que a maior conquista da humanidade é a descoberta da realidade das coisas. Mas quase de imediato, ele transforma esta afirmação, aquela afirmação, numa pergunta que continua a ecoar no nosso século. Se o ser humano já é capaz de descobrir as leis da natureza, de dominar forças invisíveis, de arrancar a matéria, os seus segredos, arrancar à matéria os seus segredos e de produzir conhecimento, então como é possível que a mesma criatura continue a organizar a sua vida em torno da guerra, da rivalidade, do preconceito e da destruição? Vejam a profundidade desta pergunta e a atualidade. Esta é a pergunta da palestra de Stanford. E esta, queridos amigos, não é uma pergunta antiga. É a pergunta do nosso século, já repararam? É a pergunta de uma humanidade tecnologicamente poderosa, poderosíssima, mas moralmente completamente desorientada. É a pergunta de um mundo que produz inteligência artificial, mas ainda não aprendeu a produzir unidade humana. A unidade entre os homens, a unidade entre os países, entre as nações. É a pergunta de uma civilização que se orgulha da ciência, mas não resolveu ainda o problema da alma, do sentido da justiça e da fraternidade. Queridos amigos, hoje quero levar-vos a Stanford, a 8 de outubro de 1912, para escutarmos não apenas uma conferência, mas uma autêntica radiografia espiritual da modernidade. E, ao mesmo tempo, uma proposta de cura. Porque o que Abdu'l-Baha faz ali não é um comentário lateral. É uma intervenção de fundo sobre o que é o ser humano. Para que serve a inteligência? Por que falha a civilização? E de que modo a mensagem de Baha'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos e o manifestante da fé Bahá'í, vem abrir uma nova visão da humanidade para este tempo. O tempo presente, o tempo que estamos a viver. Mas é importante fazer um enquadramento. Quem foi Abdu'l-Baha? Antes de entrarmos propriamente na palestra, importa perceber quem está a falar.
Abdu'l-Bahá foi o filho mais velho de Baha'u'lláh, o manifestante da fé Bahá'í. Depois do falecimento dele, Baha'u'lláh, Abdu'l-Bahá tornou-se então o único intérprete autorizado dos seus ensinamentos e o exemplo perfeito da sua mensagem em ação. Toda a sua vida foi pautada e exemplificada por essa perfeição. Ele passou grande parte da vida sob prisão e exílio com o seu pai e depois dele. E depois da libertação, ele empreendeu várias viagens pelo Egito, pela Europa e pela América do Norte, levando uma mensagem de unidade, justiça, paz internacional, superação do preconceito e renovação espiritual da civilização. Mas aqui há um ponto decisivo. Abdu'l-Bahá não falava como um académico fechado numa disciplina. Não. Nem como um pregador encerrado numa comunidade. Não, queridos amigos. Abdu'l-Bahá atravessava fronteiras. Ele falava em igrejas, sinagogas, universidades, associações pacifistas, encontros sociais, fóruns de pensamento, reuniões públicas de toda a ordem. E em cada lugar, ele apresentava a mesma visão de fundo. A visão de que a humanidade é uma só. A religião deve ser causa de unidade. A ciência e a religião devem harmonizar-se. E o futuro da civilização depende da maturidade espiritual do género humano. É por isso que a sua presença em Stanford não é decorativa. Ela é profundamente simbólica. A mensagem espiritual entra de forma consistente e deliberada, reparem, na casa da ciência. O cenário da palestra de Stanford pode-se apresentar como do seguinte modo. A palestra foi proferida na Universidade Leland Stanford Jr., em Palo Alto, no dia 8 de outubro de 1912. Não é de sua menos importância, amigo. E isto importa muito, porque a palestra não começa em conflito com a universidade. Pelo contrário, começa com um elogio sincero e verdadeiro, altíssimo, à ciência, ao papel da ciência. Abdu'l-Bahá diz que a maior conquista no mundo da humanidade é a descoberta da realidade das coisas. Ele louva os que se dedicam às ciências e considera nobre o centro onde as ciências e as artes são ensinadas, a academia. E chega a afirmar que a soberania da ciência é maior do que a soberania dos reis. Vejam bem. Porque os impérios passam, mas a influência do verdadeiro conhecimento permanece. Permanece para sempre, através do género humano. Queridos amigos, reparem na inteligência desta entrada. Abdu'l-Bahá não vai a Stanford diminuir a ciência para exaltar a religião. Abdu'l-Bahá vai a Stanford honrar a ciência e, justamente por a honrar, pedir-lhe e exigir-lhe mais. Pedir-lhe alma,
pedir-lhe direção e, acima de tudo, pedir-lhe responsabilidade civilizacional. Já repararam o quão elevado é isto? Então esta palestra não é antimoderna, meus queridos amigos. Não é anticientífica. E não é um apelo ao obscurantismo. É, pelo contrário, uma crítica à modernidade, quando ela se transforma em poder sem sabedoria, técnica sem verdade humana, e conhecimento sem finalidade moral. E, queridos amigos, e esta é já, por si só, uma das razões pelas quais esta palestra continua tão atual. Basta pensarmos no uso da inteligência artificial hoje e das suas potencialidades. Então, a ciência deve ser encarada como uma descoberta e servir para descobrir a realidade das coisas. Esta é a primeira grande pedra colocada por Abdu'l-Bahá neste edifício desta palestra. Para ele, a ciência não é apenas acumulação de informação ou conhecimento. Não é apenas técnica. Não é apenas utilidade. Ciência é a descoberta da realidade, das verdades ocultas da realidade e a aproximação à verdade das coisas. É a libertação da ignorância e a iluminação do mundo humano. Queridos amigos, e isto é profundamente importante, porque hoje nós admiramos a ciência, mas muitas vezes reduzimos-la à eficiência, ao mercado, à velocidade, à performance, à vantagem competitiva. E perguntamos incessantemente o que conseguimos fazer. Infelizmente, perguntamos cada vez menos ao serviço de que visão do ser humano estamos a fazer isto. Já pensaram? Queridos amigos, esta, indubitavelmente, é uma das grandes crises do nosso tempo. Estamos a viver e somos confrontados com tudo isto. Temos meios, temos sistemas, temos instrumentos, temos poder técnico. Mas, queridos amigos, falta-nos uma visão suficientemente elevada do homem para orientar tudo isto na direção da unidade. Por isso, a crise do mundo atual não é falta de inteligência, essa cresce a cada geração. O problema é a inteligência sem unidade, é conhecimento sem sabedoria moral, é avanço técnico sem avanço espiritual correspondente. Isto foi aquilo que Abdu'l-Bahá veio dizer àquela audiência. E Abdu'l-Bahá, em 1912, já coloca este dilema com uma clareza absolutamente impressionante. Abdu'l-Bahá centraliza também a unidade de todos os fenómenos na sua explicação. Depois de elogiar a ciência, Abdu'l-Bahá conduz o auditório para uma reflexão que ele mesmo apresenta como uma filosofia abstrusa, profunda e elevada. A unidade intrínseca de todos os fenómenos. Ele mostra que os elementos da existência, tudo o que existe na criação, passam por vários estados e graus, do mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e do animal ao humano. A matéria transforma-se, circula, combina-se e participa de diferentes formas de vida. Cada fenómeno, nesse sentido, está ligado aos outros. A ciência comprova tudo isto.
A existência não aparece como uma colocação ou uma coleção de isolamentos, mas sim como um tecido de interdependência. O que Abdu'l-Bahá está a fazer aqui não é uma aula moderna de física, química ou biologia, no sentido técnico em que hoje as entendemos. O que ele está a fazer é algo mais profundo. Abdu'l-Bahá está a mostrar que a própria criação sugere ligação, continuidade, participação e interdependência. E a seguir vem o golpe moral da palestra. Se a ordem material da existência sugere ligação e unidade, então, como é possível que precisamente o ser humano, o mais elevado dos seres da criação, escolha a divisão, a hostilidade e a guerra? É uma pergunta devastadora. E é uma pergunta devastadora porque desmonta pela base a ideia de que a violência é inevitável, nobre ou civilizacionalmente necessária. Não. Quanto mais elevado o grau do ser, menos justificável é a destruição. Se os elementos se combinam, se as energias se equilibram, se a vida nasce da relação, então a guerra humana não é grandeza, é regressão. E aqui a palestra começa a tocar uma das feridas mais profundas do mundo contemporâneo da existência humana. Queridos amigos, porque vivemos num mundo interdependente em tudo, na ecologia, economia, informação, cadeias de abastecimento, comunicação, vulnerabilidades globais, crises globais. Queridos amigos, a humanidade já está objetivamente unida. O que falta é tornar essa unidade consciente, ética, política e espiritual. Ou seja, a humanidade vive como se pudesse separar-se, quando toda a realidade comprovada pela ciência testemunha que ela está ligada. Absolutamente claro. Se fizermos uma atualização para o presente, podemos dizer que é por isso que esta palestra parece ter sido feita para hoje. Queridos amigos, hoje o mundo é capaz de comunicar instantaneamente entre continentes. Já não há tempo nem distância. Mas nós somos incapazes de gerar verdadeira comunhão. Hoje somos capazes de mapear sistemas complexos, modelar comportamentos, cruzar quantidades imensas de informação. E, no entanto, continuamos profundamente confusos sobre o propósito da vida humana. Qual a natureza da dignidade e qual o papel da educação e a finalidade da civilização? E tudo isto num tempo de desmaterialização do tempo e do espaço. A crise atual, queridos amigos, não é apenas política, não é apenas económica, não é apenas social. É uma crise de visão
do ser humano. E é aqui que Abdu'l-Bahá entra no cerne. E Abdu'l-Bahá começa então por ligar o núcleo dessa crise. A realidade é una. A existência é interdependente. A ciência deve descobrir a verdade das coisas. E essa verdade não aponta para a separação, mas aponta para a ligação. Vejam o grau de imaturidade da elevação da ciência em relação à visão que o homem tem. É absolutamente extraordinário a forma como Abdu'l-Bahá nos apresenta. Mas neste ponto da palestra, ainda não chegou ao seu centro mais forte, mais incisivo. Porque se o universo revela unidade e se a ciência é uma descoberta da realidade, então surge uma pergunta ainda mais poderosa. O que é, afinal, o ser humano? Se o homem possui uma inteligência capaz de descobrir as leis da natureza, de dominar forças invisíveis, de sair das limitações do mundo material, então, por que razão continua a falhar precisamente naquilo que mais importa? Por que razão o ser humano, o homem, através da sua inteligência, domina a natureza exterior, mas revela-se incapaz de não conseguir dominar a sua própria natureza inferior? Por que razão o mesmo ser que constrói conhecimento também constrói a guerra? Por que razão a inteligência que deveria elevar o homem tantas vezes apenas aperfeiçoa a sua capacidade de destruição? E mais, para que existem então as escolas, os colégios, as universidades, os centros de conhecimento? Será que servem apenas para produzir competências? Ou deveriam servir para resgatar o homem da sua brutalidade, da sua natureza inferior e elevá-lo ao nível da sua verdadeira vocação? E é precisamente isto, queridos amigos, que Abdu'l-Bahá vai responder no próximo episódio. No próximo episódio, vamos entrar no coração moral desta palestra. O dom supremo da inteligência humana, a condenação da guerra como humilhação da civilização. E a grande pergunta que continua a assombrar o mundo moderno. De que servem mentes brilhantes se não formarmos seres humanos? Queridos amigos, espero que tenham gostado deste primeiro episódio e ficado com curiosidade para ouvir o próximo episódio. Queridos amigos, um grande abraço, despeço-me com carinho e amizade e até ao segundo episódio desta série sobre a palestra de Abdu'l-Bahá em Stanford.